Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 9 de maio. Eu sou Rafael Barbosa. Eu sou Sandra Valêncio e veja os destaques desta edição. Aumenta número de furtos e roubos de carros em São Paulo. Alunos das escolas públicas estão sem merenda escolar. Sobe preço de alimentos em supermercados. Santos vence o Campeonato Paulista. O Jornal da FIAM começa agora. O índice de furtos e roubos de carros tem crescido no estado de São Paulo. Foram 12 mil casos só no primeiro trimestre. Veja na reportagem. São Paulo é a maior metrópole da América Latina e, por isso, também tem a maior frota de veículos circulando numa cidade brasileira. São 8 milhões de automóveis, de acordo com o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Mas esse número gigantesco também carrega uma estatística preocupante. Mais de 4 automóveis são roubados ou furtados por hora aqui na capital paulista. São 103 veículos por dia. Isso significa que de janeiro até agora, cerca de 12 mil foram parar nas mãos dos criminosos. A região que tem maior índice de furtos e roubos é a de São Mateus, Zona Leste, com 2.400 casos. Na Zona Sul, o número é menor, mas passa de 1.800 ocorrências. Foi aqui que Marcos Viana foi assaltado. Ele estava voltando para casa quando foi abordado por um assaltante armado. Eles desceram a rua e já apontando a arma, batendo no carro. Aí eles apontaram a arma para mim, bateram no carro e eu meio sem reação. Aí eles bateram de novo, aí eu entreguei a chave. Este delegado orienta o que o proprietário deve fazer para diminuir o risco de ter o veículo levado. De ostentar valores, objetos de joias, coisas que têm valor, para não chamar a atenção do ladrão. No entanto, para quem teve o carro furtado ou roubado, é importante registrar imediatamente a ocorrência. Alunos de escolas públicas de São Paulo sofrem com a falta de merenda escolar. Muitos tiveram que voltar para casa ou levar o próprio lanche. Veja na reportagem de Amabile Mendes. Alimentação completa todos os dias. Só assim uma criança poderá se desenvolver de maneira correta e saudável. Este deveria ser o dia a dia ideal do ensino público em São Paulo, mas por causa do rompimento de contratos entre distribuidoras de alimentos e pelo esquema de corrupção deflagrado no início de 2016, a falta de merenda tem afetado escolas públicas. Aqui na escola José Bonifácio, cerca de 350 crianças voltaram para casa mais cedo no último dia 6 de abril. O motivo? Falta de merenda. Estima-se que 103 escolas da rede municipal estão sofrendo com esse problema de merenda. A solução da escola foi substituir o fornecedor Agroporto pelo fornecedor Dois Cunhados. A crise da merenda no estado de São Paulo tem causado indignação de mães que possuem filhos em escolas públicas. Um absurdo, né? Porque tem muita criança aí que está tendo que levar lanche. Eu mesmo tenho sobrinhos nas escolas, lá na Zona Norte, que tem que levar lanche na cachoeirinha ali. Estão tendo que levar lanche, ou senão tem dia que volta para casa porque não tem o que comer. As investigações sobre a fraude da merenda seguem no Ministério Público e na Polícia Civil. Porém, a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo ainda não analisou os documentos sobre o escândalo. A justificativa é a não presença de deputados para dar seguimento ao processo. Até o momento, apenas 3 assinaram o documento. A votação do processo de impeachment da presidente Dilma ocorrerá nesta semana no Senado. Vamos saber mais informações com a repórter Amabile Mendes. Na próxima quarta-feira, o Senado votará o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na última semana, a comissão especial aprovou por 15 votos a 5 a abertura desse processo. Isso significa que agora no plenário será a maioria simples, ou seja, com 41 votos de 81 senadores, já será aberto esse processo de impeachment. A presidente, então, ficaria afastada por 180 dias. Em seu lugar, assumiria o vice, Michel Temer. Amabile Mendes para o Jornal da FIAM.
Cresce a procura nos postos de saúde pela vacina contra o vírus H1N1. Veja na reportagem. Dores de cabeça, coriza, dores de garganta, febre alta, fadiga exaustiva, náuseas e vômitos. Estes são sintomas da H1N1, também conhecida como gripe suína. A H1N1 é uma mutação do vírus influenza do tipo A. Ela já matou mais de 250 pessoas nos primeiros 4 meses deste ano em todo o Brasil. 60% das mortes ocorreram no estado de São Paulo. Diante de um surto inesperado de gripe, a campanha nacional de vacinação foi antecipada. Porém, é uma doença grave e a população deve saber diferenciar os sintomas. É o que explica o infectologista do Hospital Municipal do Servidor Público, Dr. Marcos Antônio Cirilo. Gripe. Quando é que eu sei que eu tenho um resfriado? A minha febre é baixa, o meu estado geral não está comprometido, eu não tenho adinemia, não tenho prostração, não tenho uma tosse importante. Isso é um resfriado causado pelo vírus do resfriado. A gripe, febre alta, toxemia, prostração, perda de apetite, febre mais persistente, complicações maiores para o pulmão, isso é uma gripe. A vacina da gripe influenza é a melhor proteção e está disponível em todos os postos de vacinação. Podem se vacinar crianças de 2 meses a 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas. O Jornal da FIAM vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já! Aumentam os preços dos alimentos nas gôndolas dos supermercados. Os consumidores precisam colocar os gastos no papel e repensar escolhas para as refeições no dia a dia. O almoço do brasileiro está bem mais caro. O valor da cesta básica teve alta de 0,43%, de acordo com a pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo junto à Diese. Entre 14 e 20 de abril, os produtos que mais subiram foram a batata, a carne e a margarina. Mas os consumidores sempre dão um jeito de fugirem dos preços altos. Pesquisam promoções, escolhem outras marcas, visitam mais de um mercado, mas ainda assim os valores incomodam. Não é fácil. Depois do final do ano ficou muito difícil, principalmente as verduras, os legumes, as frutas, ficaram muito caros, né? Então a gente tem que ir em vários lugares e você aproveitar o dia que ela expõe alguma coisa na promoção. Só assim você consegue levar alguma coisa que você gosta e está no seu orçamento. De acordo com o professor de economia da Universidade Mackenzie, Agostinho Celso Pascalitio, a melhor maneira do consumidor gastar menos é criando um planejamento. Evitar de ser levado pelas promoções, evitar estoque, são as primeiras providências que ele deve tomar nesse momento no supermercado. Volume de compras aumenta e é comparado ao ano de 2010, antes da crise, segundo pesquisa realizada pela Associação Paulista de Supermercados. As idas aos supermercados diminuíram de 85 para 81 vezes por ano, mas os consumidores não querem abrir mão das mercadorias diferenciadas. Por isso, compram produtos mais baratos, como os de limpeza, e mantêm outros, como cervejas importadas, na lista. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o país com a Mariana Morena. Depois de madrugadas frias na região sudeste do país, o sol aparece pela manhã e a temperatura chega a 25 graus. O inverno fora de época foi causado pelo sistema de alta pressão, que traz um ar frio e seco. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, o frio continua e a mínima pode chegar a 5 graus na sexta-feira. No Nordeste, chove todos os dias da semana, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Manaus, a mínima chega a 34 graus. A previsão para o fim de semana é o tempo aberto em maior parte do Brasil. Ciclistas reclamam da falta de manutenção em trechos das ciclovias da cidade de São Paulo. Dentre os principais pontos abordados estão a constante falta de sinalização, vias arteriais sem níveis de segregação entre bicicletas e outros veículos.
Mesmo com esses problemas, as ciclovias atraem famílias ao passeio e à prática de esporte ao ar livre. O Jornal da FIAM vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Cada dia é mais comum ver as pessoas caminhando e mexendo no celular. Só que, além dos riscos de acidentes, atropelamentos e roubos, a distração atrapalha quem vem logo atrás. Uma cena comum e cada vez mais frequente no trânsito de qualquer cidade. Gente que dirige e fala no celular. Só em São Paulo, as multas de trânsito por uso do aparelho aumentaram 22% de janeiro a novembro do ano passado. Mas o perigo não vem só dos automóveis. Andar pelas calçadas da cidade também se tornou um desafio para quem caminha digitando no celular e para quem vem logo atrás. Incomoda as pessoas que andam com o celular na mão e às vezes por isso elas diminuem o passo quando você está com pressa? Incomoda, realmente incomoda. Acidentes, quedas, atropelamentos e até mesmo assaltos também são riscos para quem não tira os olhos da tela. Eu já presenciei um assalto, mais ou menos nessa situação, a pessoa utilizando e alguém passar e pegar. Você não acha difícil mexer no celular e desviar das pessoas e digitar ao mesmo tempo? Um pouquinho. Você não acha perigoso andar nas calçadas com o celular na mão? Eu acho que é muito perigoso pela questão de roubo, as coisas assim. Mas depende. É um hábito. É um hábito. Para a psicóloga Paula Comeneiro, hábito que compromete nossa atenção e os nossos reflexos. O que acontece é que você tem um reflexo que ele não é tão imediato como numa situação que você está alerta. Cerca de 20% só da sua atenção está ao seu entorno. Então esse é um dos perigos. Diante de tantos perigos, o ideal é parar, mexer no celular e só depois continuar andando. O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp vem conquistando cada vez mais espaço entre os usuários brasileiros. Veja na reportagem de Gustavo Bessa. A movimentada Avenida Paulista, desde seu início e por tradição, é isso. A famosa correria diária virou uma característica importante do local. Porém, a pressa ganhou um novo acessório. O smartphone é o item mais essencial do momento. A cada 10 brasileiros que o possuem, 9 utilizam esse serviço. Isso mesmo, os aplicativos de mensagens instantâneas. Segundo o levantamento da Opinion Box, 89% dos brasileiros usam o principal aplicativo de multiplataformas. Em seguida, vem Facebook Messenger, com modestos 58%. Quanto à opinião das pessoas, unanimidade total. Eu utilizo o WhatsApp. A jornalista Marcela destaca o uso da funcionalidade. Pela praticidade, acho que a maioria das pessoas utilizam o WhatsApp, tem vários grupos de trabalho. Já o empreendedor Douglas, que tem 27 anos, lembra que o aplicativo pode ser deslocado para outro tipo de dispositivo. Eu tenho esses dois ambientes, tanto celular como tablet. Mas não é à toa que o icônico WhatsApp seja o preferido. Para Cleide, que trabalha com relações públicas, além da praticidade, a ferramenta aliviou seus custos. Principalmente por essa possibilidade de você se comunicar sem pagar, ou seja, só com o uso da internet, que em qualquer lugar você tem internet e pode se comunicar de graça, então isso tem menos custos, inclusive nas ligações. A estudante Júlia concorda com a afirmação. Você não paga muita tarifa a mais, é só aquilo por dia e acabou, adianta a vida. O time do Santos venceu o Audax na Vila Belmiro e é o campeão paulista de 2016. Em jogo muito disputado, o clube treinado pelo técnico Dorival Júnior bateu a equipe de Osasco por 1-0 e conquistou o título de bicampeão da competição estadual. O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo, marcado pelo atacante Ricardo Oliveira, o sexto dele no campeonato. Azar dos jogadores ou competência dos goleiros? Foram muitos os pênaltis defendidos em 2016. E o repórter Guto Monteablas foi até a academia do Palmeiras para saber quais são as técnicas usadas para evitar que a bola entre na rede. Um território de batalha onde dois rivais se encontram dispostos a tudo para levar a melhor. Aqui só a vitória interessa. 3 metros de altura, 7 de comprimento. Uma distância para o artilheiro de 11 metros. Bater um pênalti parece até uma tarefa fácil.
Mas na prática, não tem sido tão fácil assim. Os goleiros que deveriam ser coadjuvantes na história estão se tornando protagonistas para garantir cada vez mais a beleza do espetáculo. No Campeonato Paulista foram batidos 43 pênaltis, apenas 27 resultaram em gol. Dos demais pênaltis cobrados, 9 foram defendidos pelos goleiros, o que representa que 10% das vezes que a bola saiu da marca da Cal, ela acabou nas mãos dele, o herói do jogo. Para o preparador de goleiros do Palmeiras, Oscar Rodrigues, o crescimento do número de defesas tem ligação com a tecnologia que os goleiros têm acesso. Nós trabalhamos com equipamentos de última geração, sempre buscando aprimorar cada vez mais e dificultar cada vez mais a vida dos atacantes. Mas o aumento das defesas também tem ligação com o intenso treinamento ao qual os goleiros são submetidos nos dias de hoje. Pênalti é treinamento também, é informação. O treinamento aliado à informação, à capacidade do atleta também dificulta bastante e por isso que eles atingiram esse nível de excelência. Esta edição do Jornal da FIAM fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima.